presta atenção nesse breve relato, que ele é importante que seja feito, porque talvez seja um dos últimos que a gente vai fazer em relação a esse programa de alimento do governo, porque nós estamos chegando perto das eleições, e as eleições vão terminar, e eu acho que depois das eleições deve ter mais essas investigações por parte da polícia, porque é um escândalo de uma proporção enorme. Mas a técnica segura um pouquinho para botar a imagem da marmita, porque nós fomos aí, tivemos pessoas de algumas cidades que colocaram o que está sendo feito, mas daqui a pouquinho coloca, na hora que eu pedir. Eu quero antes dizer o seguinte, hoje foi o dia da SUDEMA, Morgana. Hoje foi o dia da SUDEMA, da polícia bater na porta e investigar. Em breve será a Secretaria de Desenvolvimento Humano. O secretário de Desenvolvimento Humano do governo do estado da Paraíba, o senhor Tibélio Limeira, é um cara que no final dessa equação ele deverá ser preso, porque crimes para isso cometeu muitos, até porque é gestor de todos esses contratos. E os absurdos que se encontram nesse contrato do programa Tá na Mesa, um programa eleitoreiro, um programa que engana o povo, um programa covarde, e que hoje nós vamos dar um recado para o governador João Azevedo, porque se ele não sabia, ele vai saber a partir de agora alguns dos crimes que estão sendo cometidos dentro desse programa, e aí, se ele não tomar providências a partir de hoje, alguma providência mais séria, ele será cúmplice conivente e poderá correr ao crime de prevaricação. Então, eu quero aqui deixar claro a posição que isso que nós vamos falar aqui agora é de um estudo realmente muito bem feito, muito bem trabalhado, de uma investigação que o nosso programa fez há mais de 8 meses. Essa investigação, para que seja claro para vocês de casa, ela partiu de uma conversa, de uma espécie de delação de 2 pessoas que estão presas nesse momento e que estão presas há mais de 60 dias por fraude na mesma secretaria, que é o seu Jaciel Franklin, presidente da cooperativa de João Pessoa, de uma cooperativa daqui, e o Marcelo, que era o gerente executivo da secretaria, subordinada a Rosiane Meire, secretária, que já foi exonerada a pedido. Com medo desse processo, ela deixa, e até hoje não foi explicado o porquê, ela simplesmente a pedido foi exonerada, e uma pessoa que está no governo, desde a prefeitura de Ricardo Coutinho até agora, com um salário de mais de 20 mil de ser secretário, e ela larga a secretaria sem dar nenhuma explicação, no meio desta confusão, aonde um subordinado dela é preso, e está preso até hoje por fraude em licitação, também em relação à alimentação no frango. E o programa Tá na Mesa, do governo do estado, ele, teoricamente, ele teria que abraçar 4 situações no edital. Primeiro, um programa que atende as pessoas vulneráveis. Mentira, porque nós provamos aqui, temos imagens, temos filmes, que não são só pessoas vulneráveis que são atendidas, são outro tipo de pessoas que são atendidas. Segundo, que beneficiaria os restaurantes que estão fechados durante a pandemia. Mentira, porque 77 cidades são abastecidas por restaurantes abertos na pandemia e abertos no período do edital, perto do período e na semana do edital. Segunda mentira do edital, que não bate com o que está escrito no edital. Terceira, que ajudaria o comércio local e a agricultura local, porque o comércio iria vender o arroz, o feijão e as coisas, os ingredientes para o restaurante, e com isso o comércio lucraria e a cadeia produtiva entre os restaurantes e a agricultura familiar seriam beneficiadas. Outra mentira do plano e do governo do estado, porque 61 cidades, dessas que são, das 152 até agora beneficiadas, elas não têm restaurante na cidade. São restaurantes de outras cidades, a 200, pasmem, a 100,
200, 300, até 400 quilômetros de distância que abastecem a cidade. A exemplo de uma empresa de Catolé do Rocha, que de Catolé do Rocha, ela ganha licitação para atender em Marcação, Baía da Traição e Mataraca, que fica a 400 quilômetros de distância. Então, o quarto, já falei os quatro, que era beneficiar a cadeia produtiva, que engloba a agricultura familiar, os restaurantes que a gente comprovou que eles são abertos durante a pandemia e são abertos em cima de outros restaurantes. E o que mais chama atenção, Morgana, e a vocês de casa, é o seguinte, e o crime ele é tão sem vergonha e tão safado, porque mais de 20 vereadores, presidentes de câmaras dessas cidades, mais de 20 cidades que têm vereadores de câmara, pai de vereadores, filho de vereadores, irmão de vereadores, presidente de câmara, são os donos indireto ou direto desses restaurantes que abriram durante a pandemia e que fornecem ao governo do estado, mostrando a promiscuidade que existe entre o poder do governo e o poder político para angariar votos numa época da eleição e usando o argumento de dispensa de licitação por conta da pandemia. Mais um crime que nós estamos aqui declarando. E a que preço, Morgana? A que preço estão vendendo essas marmitas? Ela vai de R$ 3,97 a R$ 8,00, R$ 5,00, R$ 7,00. Empresa, Morgana, e eu vou dar um exemplo aqui. Uma empresa, ela ganha na cidade dela uma licitação para vender por R$ 7,00. E a empresa é em Pombal, o restaurante de Pombal. Ela ganhou a licitação lá, ela foi contratada pelo governo por... inclusive na cidade da senadora, da chapa de João. Mas eu não quero fazer nenhuma ligação nesse momento, porque as investigações vão dizer. Essa pessoa, ela recebeu, Morgana, ela abriu o restaurante dela, mas ela recebia no ano de 2021 Bolsa Família e seguro, Bolsa Família e o emergencial. Ela recebia o auxílio emergencial, ela recebia isso em 2021. Aí ela abre, ela é dona de um restaurante, que ela, teoricamente, é uma pessoa pobre, porque se ela recebe, ou uma pessoa com dificuldade, porque se ela está inscrita e recebe Bolsa Família e recebe essa assistência, esse plano emergencial, né, esse auxílio emergencial, ela é uma pessoa teoricamente pobre. E ela ganha a licitação. Aliás, ela é escolhida pelo governo do estado para poder, por dispensa de licitação, ser contratada ao preço de R$ 7,00. Aí ela ganha. E ela começa a executar o serviço na cidade dela. Aí ela participa e ganha em mais 15 cidades. Cidades que eu vou aqui dizer para vocês, cidades que fica de 80 a 220 quilômetros de distância. São 15 cidades. Pombal, Aguiar, Baraúna, Junco do Seridó, Malta, Marisópolis, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho d'Água, Santa Helena, Santana de Mangueira, Santana de Garrote, São José da Lagoa Tapada. Veja bem, essa senhora, que tem em torno de 40 anos, que recebe Bolsa Família, que recebe auxílio emergencial, ela, de repente, ela tem condição financeira para pegar uma logística e entregar em 15 cidades, todos os dias, 3.400 marmitas, em 15 cidades diferentes. Cidades que ficam ao norte, ao sul, e a leste e a oeste de Pombal, com rotas todas diferentes. E ela baixa o preço para vender nessas 15 cidades para R$ 5,00, Morgana. De 7 dentro da cidade, aí quando ela viaja 300, 200 quilômetros para entregar em mais 15, ela baixa R$ 2,00. Então aí tem algum crime que eu não estou enxergando, mas um deles seria a possível não entrega de tudo. E aí vão falar que eu sou leviano, e eu vou pedir para que o governo prove porque eles não têm controle, Morgana. Isso é incontrolável. Quem controla a quantidade de entrega é o próprio restaurante, baseado no edital.
É o próprio restaurante que escolhe as pessoas de vulnerabilidade. Então, é crime atrás de crime. E aí, eu vou fechar com uma coisa para você. Mais um crime. E agora nós vamos mostrar. No edital está dizendo o seguinte, que existe um nutricionista que preparou um cardápio para que os restaurantes que são os contratados, que foram contratados por dispensa de licitação, eles teriam que cumprir esse cardápio. E veja bem o que está no cardápio, que teria que ter no mínimo 120 gramas de proteína, se for sem osso, que seria carne ou frango, né, etc. E se fosse com osso, 200 gramas. Você vai ver agora a marmita de Sumé, de ontem, dia 19, pode colocar o vídeo de um nosso ouvinte que mandou isso pra gente de Sumé. Dia 19 de setembro de 2022. Essa aqui é o Tá na Mesa do governador João Azevedo. Então hoje veio essas linguiçinhas aqui, como vocês estão vendo. Veio um alface, né? E esse feijão que já veio misturado com arroz. Parece que é baião de dois. Aí tem dia que vem feijão preto, mas sempre essa comida aqui do Tá na Mesa, aqui na cidade de Sumé, na Paraíba. Eu estou fazendo a explanação primeiro para depois botar em discussão esse assunto rapidamente na mesa. Você veja bem que ali nós vimos 8 rodelas de linguiça. E é uma comida que não tem legumes, tem uma folha de alface. O edital consta legumes, o edital consta que você tem que ter raízes, que você tem que ter macarrão, que você tem que ter 120 de proteína. 8 rodelas de linguiça frita, não dá nem 40, 50 gramas. Nós já tínhamos feito um programa aqui que nós mostramos que tinha 60, 70 gramas de carne apenas. Nós fomos lá fazer em Cabedelo, eu e o Matias, e nós somos em Lucena, nós somos em Cabedelo, nós somos em vários lugares. E é absurdo atrás de absurdo, não cumpre o edital, não atende pessoas de vulnerabilidade na sua totalidade, uma ou outra para tirar foto e jogar nesse programa, em época de eleição, e o governador despontando aí como uma pessoa que está fazendo um dos maiores planos de alimentação do Estado. Isso é um dos maiores crimes que estão cometendo dentro do Estado, e isso será provado na justiça e na polícia.